Hoje nós iniciaremos o programa com o médico oftalmologista, Dr. Cláudio Vieira, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. É um prazer. A gente vê você todos os sábados, praticamente quase todos os sábados, tirando dúvidas dos nossos telespectadores, mas fazia tempo que você não vinha gravar comigo, né? Sim, a correria é muito grande. Do dia a dia, né? E olha só, a gente tem uma pergunta aqui de um telespectador. Você vai participar do quadro Doutor Responde, mas você não vai só responder, não. A gente vai falar muito sobre esse assunto, ó. Quais as principais causas de cegueira? Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento Visari Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Laboratório Marlene Speer. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. E Cadre, Centro Avançado de Radiologia. Bom, quando se fala quais as principais causas de cegueira, seriam quais as principais doenças que podem levar à cegueira, Dr. Cláudio? Sim, as principais causas de cegueira no mundo hoje são o diabetes, o glaucoma e a degeneração macular relacionada à idade. Essas são as maiores causas de cegueiras irreversíveis. Irreversíveis? Irreversíveis. A principal causa de cegueira reversível, a catarata. A catarata. Você tem tratamento, que é o cirúrgico, e você melhora e recupera a visão do paciente. Mas as três principais causas de cegueira irreversíveis, o diabetes, o glaucoma e a degeneração macular. E como acontece isso com o diabetes, por exemplo? Bom, o diabetes, o descontrole glicêmico, ou seja, o não controle da glicose do paciente, leva a uma disfunção vascular, ou seja, aumentando a glicose, aumenta-se a pressão dentro dos vasos sanguíneos, as células ao redor da parede do vaso destroem de uma maneira simples para que possam entender, e aí ocorrem as hemorragias. Com as hemorragias vem o edema macular, e isso acaba causando a baixa da visão do paciente. Mas isso não é muito comum. Bom, todo paciente diabético, se ele não tem um controle glicêmico, ele pode evoluir para uma retinopatia diabética progressiva. E digamos assim, o paciente tem condição de perceber que está acontecendo isso para poder evitar? Para que a gente perceba o dano causado na visão, isso são tempos, anos, para que isso possa ocorrer. É claro que se o paciente tem uma vida saudável, dieta controlada, usando a medicação correta, controlando o valor glicêmico, ou seja, deixando a glicose mais próxima de 100, 110, 120, a chance de acontecer a retinopatia diabética, progressiva ou não, é muito rara. Mas você percebe hoje que a população vem ficando mais obesa. Você percebe que o aumento de peso é uma preocupação mundial hoje. Os países, os ministérios de saúde em cada país se preocupam com a obesidade, porque a obesidade não só vem a diabetes, mas a hipertensão, a diabetes, doenças vasculares, o infarto, doenças cardíacas e muitas outras doenças. Tá, e para que isso não aconteça? O controle glicêmico, a dieta, prática de exercício, alimentação correta, o controle com o seu clínico, o seu endocrinologista ou cardiologista, Sim. O controle com a nutrição, com o nutricionista, tudo isso, ele mantém um controle glicêmico, um controle alimentar e exercício físico, isso se torna uma rotina, a chance de ter uma retinopatia diabética é muito menor. E se ocorre... Ou seja, é possível prevenir, né? Sim, se ocorre a retinopatia diabética, ele tem que tratar. E qual é o tratamento? Às vezes laser, às vezes aplicações de medicamentos, às vezes cirurgia, e pode também o descontrole glicêmico levar a uma retinopatia diabética e causar a segunda maior causa, que é o glaucoma. Porque a quantidade de sangue que pode extravasar dentro do olho, o processo inflamatório dentro do olho, o edema dentro do olho pode levar a um glaucoma, a catarata e outros fatores. Bom, e quais são as outras duas causas? Nós temos o glaucoma e temos a degeneração macular relacionada à idade. O paciente que tem glaucoma, história familiar, descendência da raça negra, mulher, esses são os que mais têm chance de ter glaucoma. O que é o glaucoma exatamente? O glaucoma é uma doença do nervo óptico acompanhada ou não de pressão intraocular aumentada. Porque nós temos também glaucoma Qualquer de pressão pessoa pode normal. desencadear essa doença? Sim, mas é mais comum na mulher, descendente da raça negra e que tem história familiar de glaucoma. Independente da idade, doutor? Não. Normalmente a partir dos 40 anos de idade. Normalmente a partir dos 40 anos de idade. Nós recebemos muitos pacientes com 30 anos, 28 anos com suspeita de glaucoma. Pode acontecer, sim, mas é muito raro. Quais são os principais sinais? Bom, o glaucoma é uma doença silenciosa que não te mostra sinais.
Normalmente, quando o paciente descobre o glaucoma, ele descobre uma consulta. Ele vai passar por uma consulta e percebe que o nervo óptico dele já não é... Sem sentir nada? Sem sentir nada. Às vezes ele percebe, na consulta o médico percebe ou avalia e observa o quê? O glaucoma observa um nervo mais escavado, um nervo que não está normal. Outro fator, a pressão está acima da média, está aumentada. Aí questiona o paciente, tem história familiar, é descendente da raça negra. Ah, mas pode acontecer com a raça branca ou com a raça amarela? Pode, mas é mais comum na raça negra, mulheres e história familiar. E quando descobre, a grande maioria das vezes, na consulta oftalmológica. Como é que pode chegar à cegueira? Bom, o fato de você não controlar a pressão intraocular, que é uma forma preventiva, porque muitos perguntam, doutor, o glaucoma tem cura? Não tem cura. O glaucoma tem prevenção. O que deve ser feito? Controlar essa pressão. E como é feito? É feita uma pressão média. Nós temos que descobrir qual é a pressão ideal para aquele paciente que não cause dano glaucomatoso. Porque às vezes o paciente vive com 16 e o outro só consegue viver com 8. Entendeu? Certo. Talvez a pressão de 8 do paciente com glaucoma, ele ainda tem dano glaucomatoso. Um exemplo, às vezes ele tem 16 e não tem dano glaucomatoso. E o que faz? O médico vai descobrir qual é a pressão-alvo para que ele não aconteça a perca do campo visual. Por isso, é importante frisar aqui a importância de uma avaliação oftalmológica, independente se você sente alguma coisa ou não, né? Na fase adulta, com certeza. Hoje, no Brasil, as crianças nascem e fazem o teste do olhinho. No período escolar, quando entram para a escola, fazem a avaliação oftalmológica. E na fase adulta, principalmente após os 30, 35 anos, deve-se fazer uma avaliação, pelo menos para ter uma ideia. Mapear o nervo, mapear a retina, ver quando tem pressão, avaliar a história familiar. Isso é importante, porque se descobre cedo, precoce, você consegue evitar essa progressão. Bom, e a terceira, doutor Cláudio, qual seria? A terceira maior causa é a degeneração macular relacionada à idade. A degeneração macular relacionada à idade, de uma forma simples, é o envelhecimento da retina. Nós temos a forma seca e a forma úmida. A forma úmida é raríssima, que ainda tem tratamento. E a forma seca, que é muito comum, ela não tem tratamento. Nos últimos estudos feitos nos Estados Unidos, com pacientes acima de 80 anos, mais de 80% dos pacientes tinham drusas, ou seja, tinha uma probabilidade de evolução da degeneração macular. Então, ela é realmente muito mais comum do que a gente imagina. E como você descobre? Na consulta. Na consulta. Às vezes você tem pacientes jovens com drusas, você percebe que a retina dele já está envelhecendo. Então, como é tratado isso? Hoje não tem um tratamento específico, mas o uso de antioxidantes, medicações, ou aplicação de luzes, ou até medicação intraocular, consegue evitar a progressão, mas não tem cura para essa doença. Mas você tratando, você não corre o risco de levar a cegueira. Você consegue controlar a evolução. Tá, não mas é que não vai evoluir. E se não tratar? Ela vai evoluir. Ela vai evoluir. Vai evoluir, infelizmente. Muito obrigada pela sua participação, né? E que a gente tenha explicado a importância das pessoas procurarem o oftalmologista, não esperar a coisa acontecer, né? Sim, eu agradeço mais uma vez.